participar junto com vocês nesse movimento. Esse é um tema que é uma das minhas buscas por mais pesquisa, para que a gente possa, de alguma forma, levar uma nova perspectiva para essa área de saúde e doença, né? A gente tem um aprendizado muito forte em relação à medicina ocidental, alopática, e boa parte da forma como a gente pensa está baseado dentro da medicina tradicional chinesa, da medicina germânica e do pensamento sistêmico e da minha perspectiva de percepção em campo, né, fenomenológico, daquilo que a gente vem desenvolvendo há mais de 18 anos nessa área de saúde. Eu passei por muitos processos de pesquisa em orfanatos, eu ia para shopping center e sentava e ficava observando as pessoas passarem, conversarem, encostava, ficava ouvindo conversas. Na parte de hospital de cirurgia bariátrica, UTI pré-natal, UTI cardiológica. Então, eu fui pesquisar muito nessas áreas, sanatório de São Paulo e em Salvador. Fui pesquisar bastante esse campo do comportamento em relação a processos que geram doenças e sintomas, baseando-me naquilo que é a forma como nós nos conectamos com as nossas emoções aprendidas do nosso sistema pai e mãe, né? Então, eu comecei a perceber, comecei a catalogar vários processos interessantes, inicialmente coisas simples, como gastrite, né, que é um aspecto muito comum na população. Na medicina chinesa, a gente chama de calor no estômago, aquece, né? Há um hiperaquecimento no estômago, isso gera um incômodo muito grande, né? E eu comecei a perceber que pessoas que desenvolviam gastrite eram pessoas que tinham uma relação de cuidado com a mãe, ou seja, cuidavam do lugar de grande da mãe, e eram mães que não conseguiam reagir diante do masculino, né? Não conseguiam pegar, por exemplo, o companheiro e dar me respeite, se posicionar, né, diante. Então, pequenos aspectos foram se desenvolvendo, eu fui aprendendo, eu fui pesquisando, fui estudando e comecei a dividir o corpo em partes sistêmicas, comecei a pegar as doenças que apareciam de forma mais comum e comecei a perguntar para as pessoas como era a sua relação com seu pai, com a sua mãe, como você percebia esse universo. E assim eu fui aprendendo e fui digamos que pesquisando esse processo como um todo, né? E foi interessante porque começou a aparecer casos muito parecidos, ou seja, níveis de doenças muito comuns, como bipolaridade, muita gente bipolar aparecendo. Eu comecei a pesquisar a bipolaridade, comecei a compreender que a bipolaridade tem um processo interessante, que é o movimento da inversão sistêmica, né? A criança, desde muito cedo, quando ela olha para o sistema que deu a vida a ela vai ver uma inversão, ou seja, vai ver a mãe no lugar do pai e vai ver o pai no lugar da mãe. É uma inversão sistêmica. Geralmente vem de uma mãe forte, castradora, ou de uma mãe vitimizada, né? Quanto mais distante é esse pai, mais profunda a depressão, porque a bipolaridade tem um aspecto interessante, que é o estado de euforia, estado de depressão maníaco-depressivo, é o estado de ir na direção do pai ou ir na direção da mãe, né? Esse aspecto mais interno, a gente fala que tem a ver com o princípio da função mãe, aspectos do mundo para fora, compulsão por compras, estados alterados de consciência, são muito mais conectados à função pai, né? Estados mais profundos, com tristezas, depressões, relacionado à função mãe. E esse desequilíbrio, dessa instabilidade de idas e vindas, né? Ou seja, na direção do pai, na direção da mãe, no processo de diversão, é uma característica muito comum de pessoas que desenvolveram bipolaridade. Por exemplo, homens ou mulheres que se relacionam com homens ou mulheres bipolares, né? Têm uma relação bipolar inicialmente com a função mãe. Então, assim, é uma relação de muitos altos e baixos estabelecida dentro do processo, né? Então, eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que era possível, além de trazer os aspectos emocionais geradores de doenças, também os aspectos sistêmicos como informação para gerar um nível mais profundo de olhar para
o aspecto de saúde e doença, né? A gente sabe que os nossos movimentos internos maiores relacionados a como eu penso saúde e doença tem muito a ver com a psicossomática, onde a gente estabelece o princípio da emoção geradora de adoecimento, né? Ou seja, os aspectos emocionais geradores de adoecimento, mesmo que esses aspectos sejam provocados por agentes externos, a emoção impacta todo o sistema do corpo, né? Aspectos neurológicos, hormonais, e isso vai desestabilizar todos os órgãos e vísceras, todo o sistema endócrino, todo o sistema neuronal, e isso vai gerar um adoecimento. Porque, por exemplo, a gente quando tem uma carga excessiva de alguns hormônios imunossupressores, como a adrenalina e o cortisol, a gente vai estabelecer um processo de tensão, porque o corpo, o cérebro vai dizer, você precisa, a partir de agora, sobreviver, estabelecer o nível de sobrevivência, e com isso você abaixa a sua imunidade, né? E quando a gente tem um nível constante desses imunossupressores, a gente vai desenvolver uma cronicidade, e ao invés de termos mais hormônios como a ocitocina, a serotonina, a noradrenalina, que é o contrário da adrenalina, né? A gente vai desenvolver mais hormônios imunossupressores que vão diminuir a nossa imunidade. Por exemplo, a quantidade muito grande de cortisol no sangue gera um aumento de açúcar, né? Gera um aumento de açúcar. Então, para as pessoas que têm diabetes, isso é agravante, digamos assim, né? Porque as doenças crônicas também têm suas correlações com os princípios sistêmicos. Por exemplo, a gente caracteriza dentro da medicina ocidental 3 tipos de diabetes, né? E na medicina tradicional chinesa tem 5 tipos de diabetes, diferentes, 5 motivadores de diabetes. A hipertensão, a mesma coisa, são 5 tipos diferentes que geram hipertensão. Na medicina ocidental, são 3 tipos diferentes. Então, a gente começou a pesquisar, né? Perguntar, pesquisar e observar, e chegar com clientes com temáticas na área de saúde. A gente começou a compreender que todos esses aspectos estão muito conectados à forma como cada um de nós se relaciona com as emoções aprendidas do nosso sistema de origem. É bom deixar muito claro que toda doença e todo sintoma, eles são aspectos gerados por essas duas funções, não necessariamente por uma só, ok? Tanto função pai quanto função mãe são geradores de sintomas e doenças, ou seja, a relação interrompida, ou seja, os movimentos interrompidos que nós, filhos, vamos absorvendo, né, como informação, vão gerando na ponta do sistema sintomas, doenças, conflitos e dificuldades. Algumas doenças elas são desencadeadas por processos relacionados à função pai, e outras doenças são desencadeadas, startadas pela função mãe. A gente tem, por exemplo, os vícios, né? Os vícios, de uma forma geral, eles startam pela necessidade de integrar a função pai. Mas a emoção que me mantém no vício, ela é da função mãe. Então, tem esses atenuantes, ao mesmo tempo, compreender que uma doença, sob a perspectiva sistêmica, inclui essas duas funções como movimentos comprometedores para a saúde e doença, né? Outro ponto importante é que, geralmente, quem desenvolve um sintoma ou uma doença está conectado a um excluído do sistema, ou seja, alguém ou alguma história ou algum processo que foi excluído do sistema que faz com que uma parte minha adoeça. E a gente adoece por quê? A gente adoece porque o corpo físico ele foi feito só para você, né? As suas emoções foram feitas só para você processar no corpo físico. E à medida que você está emaranhado, à medida que você está conectado de forma inconsciente, todos nós temos essas dinâmicas, né? E à medida que estamos mais profundamente conectados a esse sistema de origem, pai e mãe, a história, mais suscetibilidade vamos ter no aspecto de adoecimento. Ou seja, o corpo, ao invés de sentir apenas o que é meu, vai sentir da torcida do Flamengo inteira. E é excesso, né? Que vai gerar um nível de sobrecarga no corpo, que o corpo é a única forma que ele tem de gritar, de dizer, epa, vamos, de alguma forma, encontrar rapidamente o nosso lugar, para que a gente possa gerar um movimento de gerar saúde, né? E a saúde nada mais é do que a
o encontro do seu lugar. Então, o que a gente compreende como saúde? Saúde é quando você está no seu lugar. E, necessariamente, você estabelece essa consciência. Essa consciência vai estabelecer um processo de criar boas emoções, de vivenciar boas emoções. E mesmo que você não consiga gerar boas emoções, você, por estar sentindo apenas as suas emoções, você vai dar conta do seu processo, fica tudo lindo e maravilhoso. Viu, Luciano? Quero falar. Tipo, estamos com quase 60 pessoas. Quase 60 pessoas. A minha pergunta é o seguinte: temos como dar um presente para essas pessoas no final, fazer uma vivência? Você está falando dessa conexão, esse peso de estar carregando a torcida do Flamengo inteira. Tem como fazer alguma coisa no final da live? Sim, é possível. A gente pode É possível? olhar para esse aspecto da doença, sim, gerar uma meditação, pode ser uma meditação, um exercício, para que a gente possa Pode. aprender a olhar para esse movimento de uma forma muito única. Eu venho pensando muito dos últimos dias para cá que existe uma necessidade minha muito grande de soltar algumas coisas, né? Porque eu sou muito controlador. E esse ser controlador gera um nível de excesso de estresse muito grande, né? E um dos recursos que eu estou experimentando em mim é dizer para mim mesmo assim, eu desisto. Eu simplesmente desisto de compreender aquilo que me adoece, de compreender aquilo que faz com que eu tenha um nível de desgaste energético muito grande, de querer resolver coisas. Eu desisto, porque isso é muito grande, eu não posso resolver nada disso que não seja apenas por mim nesse exato momento, né? Então, Uhum. eu tenho dessas, né? Eu vou estabelecendo movimentos de recursos que eu vou ancorando, eu vou pesquisando, eu vou percebendo primeiro em mim. Eu, quando fazia acupuntura sistêmica, eu me botava muita agulha em mim mesmo para poder saber como era o efeito daquele ponto no aspecto emocional, né? Uhum. Então, é uma forma que eu tenho de aprender, digamos assim, começando com a minha própria história, ou seja, com um processo que existe dentro de mim. Um ponto importante que eu quero deixar claro é que, outro ponto importante deixar claro é que o nosso maior sintoma e a nossa maior doença de todas, essencialmente falando, ela está conectada à separatividade que nós temos da nossa criança interior. Essa é a nossa maior dor, essa Viu, que gera Luciano? a maior dificuldade que a gente vai encontrar na vida, justamente não está integrado à história, porque a forma que nós Uhum. temos de reconhecer a história, de contar a história, de viver a história, é através da criança. E para muitos de nós, a nossa infância foi algo muito difícil de viver, né? Algo que trouxe muitos movimentos difíceis, a gente estava fora do lugar, teve que cuidar dos irmãos mais novos, ou foi os últimos filhos e pegou o resto do tacho, ou o papai foi embora, eu fiquei no lugar do papai, a mamãe morreu, eu tive, sabe? São muitas possibilidades que fazem com que essa criança ela tenha uma dificuldade muito grande de estabelecer uma conexão com a história. Então, essa criança cresce, estabelece um distanciamento, né, da própria experiência, e esse adulto vai carregar Uhum. esse fantasminha, né, que vai ficar o tempo inteiro, né, vai, volta, toca, porque é presente, é memória celular. E por mais que a gente queira deletar, ou excluir, que na realidade é excluir, seria o fato de excluir a nossa história através da nossa criança, ou seja, excluir as experiências e emoções da nossa criança, ela se torna um fantasma. E isso é o maior causador de sintomas e doenças de todos. À medida que a gente vai estabelecendo a conexão com esse lugar e com essa criança, naturalmente vamos encontrando o nosso lugar, porque a forma também que temos de encontrar o nosso lugar é integrando a nossa criança. Não tem outra forma. Eu, pelo menos, não conheço outra forma. Se você conhece um outro processo, me ensina, pelo amor de Deus, porque é algo que eu pesquiso pra caramba, é algo que eu venho trabalhando em mim mesmo, porque eu descobri isso e fica gostoso quando você começa a olhar para os sintomas, né? Os sintomas e doenças de uma forma geral. Porque quando você tem essa perspectiva de pensar fora da caixinha,
A gente tem uma medicina muito pontual, ou seja, você está precisando fazer uma cirurgia cardíaca, você vai lá e faz uma cirurgia cardíaca, ok? Faz uma angioplastia, um cateterismo, uma ponte de safena, seja lá o que for. Você vai lá e faz porque é algo que é necessário para que você possa sobreviver, mudar o padrão de vida, mudar a qualidade de vida, alimentação, exercício, blá, blá, blá. Mas o mais importante do que a própria cirurgia, existe aquilo que a gente chama de prevenção, né? Ou seja, prevenir. E a gente adoece porque a gente se nutre de muitas emoções nocivas e tóxicas. Consequentemente, o corpo vai estabelecer um adoecimento. Então, as constelações, elas olham não para a doença propriamente dita, ok? Ela olha essencialmente para aquilo que foi causadora da doença, ou seja, a emoção inconsciente que gerou um sintoma ou uma doença no corpo. Não faz sentido olhar para o fato, ou seja, por exemplo, alguém passou lá por um trauma de abuso. Aquilo ali foi um fato que muitas pessoas levam para a vida inteira, né? Ela vai desenvolver esse trauma a vida inteira. E esse trauma, pela maioria das abordagens no campo da psicologia e de várias outras teorias, eles vão trabalhar essencialmente o trauma, né? E o pós-trauma, ou seja, a biografia do trauma e a biografia do pós-trauma, sem levar em consideração os aspectos sistêmicos anteriores que foram essenciais e geraram aquela possibilidade de experiência de trauma. Então, muitas vezes a gente acaba retraumatizando um caso, uma pessoa, por não levar em consideração o que é essencial. Porque quando eu olho para o que é essencial no processo de um sintoma, uma doença ou um trauma, por exemplo, eu gero um movimento como se fosse o dominó, né? O dominó vai caindo e você vai desencadeando um processo natural, porque a gente foi aonde? Na raiz, a gente foi na essência do processo para desencadear todas as camadas que estão por cima. Muita gente começa pelas camadas de cima. E está tudo bem, porque isso é uma abordagem, né? Tem abordagens que olham para a saúde e doença, olhando apenas para os aspectos nocivos, ou seja, aquilo que foi negativado no processo. Ou outras abordagens que olham apenas para o processo positivo. Não vamos mais olhar para essa dor, vamos criar recursos para que você possa estabelecer novos significados. Eu não sou fã nem de uma nem da outra. Eu sou fã das duas integradas. Integrado. É importante você ir no inferno, na sombra, né? Mesmo que aquilo tenha sido muito doloroso, para que você possa ir olhar para um processo mais luminoso e assim reconhecer que essas duas partes são importantes e devem ser integradas, reconhecidas, integradas. Só é possível se liberar de um trauma, de um sintoma ou de uma doença quando você está, de fato, integrado com essas duas consciências, porque são duas consciências, na realidade, né? São duas partes do mesmo aspecto, do mesmo processo, do mesmo fato. Mas quando você apenas está baseando-se em uma leitura, você se torna excludente e vai estabelecer o movimento de não olhar para uma parte ou para outra parte. As duas são essenciais, as duas são importantes e elas são recursos facilitadores para lidar com saúde e doença, tá? Viu, Luciano? Muito legal essa tua abordagem da integração das duas partes. Que o equilíbrio sempre é a melhor forma de você resolver um conflito, de você encontrar uma solução. Sempre o equilíbrio é a melhor forma. E depois eu vou estar gravando um vídeo, já fazendo a preparação para a fase 2, que amanhã já inicia a fase 2 com eu e os relacionamentos, e eu vou abordar justamente essa questão entre o equilíbrio, por exemplo, persuasão e influência de pessoas para fazer algo que eu gostaria que fizessem por mim ou para mim, e quando eu estou fazendo isso com a minha alma, com sinceridade. Então, vou estar gravando um vídeo, postando lá no Ser Essência e no IGTV. Pessoal que sentir interesse aí pode assistir. É bem nessa linha que você comentou. Luciano, passa rápido o tempo, já foram 30 minutos. Uau! E é o seguinte, vamos mais 5 minutos para você
comentar sobre algumas perguntas que o pessoal enviou pelos comentários dos histories. O pessoal quer saber sobre desânimo, depressão, gastrite, retração de gengiva e renite. Qual é o causador? De onde que vem? Por exemplo, aqui, coisas que estão próximas. Desânimo e depressão. Os aspectos que a gente chama de aspectos primários, aspectos secundários de uma depressão e um desânimo, por exemplo, né? Ele é uma desvitalização hormonal, de vitaminas, sais minerais, mas tudo isso é físico, né? Ou seja, tudo isso afeta o físico. A depressão ela é muito conectada à ausência da função pai de uma forma no lugar dele, ou seja, de presença, apesar de ser gerada pela relação com a função mãe. Okay? A depressão ela tem um nível profundo de conduzir você para dentro, ou seja, tudo que vai para dentro tem a ver com o aspecto da forma como a gente se relaciona com a função mãe. E se eu vou muito para dentro, é porque eu tenho uma dificuldade de ir para fora. Por que eu não vou para fora? Porque eu tenho um nível profundo de dúvida, de incerteza de que se eu for para fora, como a função mãe vai ficar, né? Como vai estabelecer. Então, eu prefiro mergulhar na escuridão do que ver a mamãe mergulhada na dor da escuridão. Então, ao mesmo tempo, é um distanciamento da função pai, porque a força de conduzir aquela energia para fora está distante, porque está excluída, porque está fora do lugar. Então, a depressão tem uma correlação muito grande, sistemicamente falando, quando a gente olha para esse nível de informação. O desânimo também é algo que vem junto com a depressão, né? Ou seja, é um processo, eu desanimo da vida porque eu não tenho minhas pernas para lidar com a minha história, com o meu processo. E é tão pesado o fardo que eu vou simplesmente gastar a energia que seria só para mim para estabelecer um processo de ir na direção do meu destino, realizar o meu destino de uma forma única, né? Então, são movimentos que nos conduz essencialmente para princípios de vida ou morte. Porque quando a gente fala de saúde e doença, né, a gente está falando de vida ou morte. A gente está estabelecendo essa conexão profunda de vida ou morte com o nosso sistema infantil, com a nossa própria criança, que está conectada fora do lugar à história, essencialmente. Então, tem pessoas que têm desenvolvido depressão, que vem acompanhado de outros sintomas psicopatológicos, né? Então, isso é muito... Vai variando o sintoma é uma febre, na realidade, né? Que vai variando de acordo com as necessidades de cada um de estabelecer um processo diferente de vida, né? Então, eu não vou para a vida, eu simplesmente vou viver uma vida interior em detrimento de não ter confiança de seguir o meu destino, porque como vai ficar essa parte da história que eu carrego, né? Quando eu devolvo isso para a história. Então, tem esse processo. A gastrite, eu falei no início, que tem a ver com uma mãe que não consegue estabelecer uma conduta mais eficiente de posicionamento com a função pai, né? Ou seja, ela não consegue gerar um movimento de se posicionar diante da função pai. Isso gera em muitos filhos um sentimento de raiva. E essa raiva vai estabelecer na região do estômago, porque o estômago representa o ato de mastigar, o ato de evacuar, e todas as partes do corpo relacionadas a esse processo é uma correlação muito forte com as emoções da função mãe. Tá? Tem essa conexão, o ato de mastigar ao ato de evacuar. Então, o estômago, essencialmente, ele só sabe o que? Triturar. Através do ácido gástrico, ele tritura o alimento para que o alimento possa virar partícula, para que seja absorvido pelo baço. O baço governa o nosso pensamento, né? Então, essas partículas, o baço transporta os nutrientes, todos os órgãos, vísceras, corrente sanguínea, corpo, blá, 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 blá. E o resto vai se transformar no intestino delgado, intestino grosso, reto e ser evacuado. Então, todo esse processo do ato de nutrir-se do alimento, né? Triturar, vai passar pelo esôfago, hernia de hiato, estômago, vai todo um campo desse movimento tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos com a função mãe, ou seja, todos os sintomas e doenças estão muito startam, ou seja, iniciam
na relação que a gente tem com a função mãe. Intolerância à lactose, intolerância às emoções da mãe, né? São pessoas intolerantes, elas não conseguem estabelecer um nível de se reconhecerem pequenas diante da mãe, essencialmente, né? E isso gera uma intolerância, ou seja, eu entro no nível de ser grande e vou ficar totalmente intolerante com a vida, com as pessoas, com a nutrição. Isso vai desencadear uma desarmonia no sistema gástrico e vai estabelecer um processo de intolerância à lactose, por exemplo, né? Tem tantas Uhum. outras doenças do gástrico, do trato. E, e a questão das enxaquecas, Luciano? Eu sempre falo que Dor de enxaqueca, cabeça, eu enxaqueca. fiz parte de um programa lá na UNEB, em Salvador, também. Fui estudar a imigrânia. A imigrânia é o nome científico para enxaquecas que vem com visões, que vem com muita dor, não posso ver claridade, tem vários movimentos nesse sentido, né? E Uhum. eu sempre falo que a enxaqueca, de uma forma geral, ela é excesso de mãe na cabeça. É como se a gente pegasse a casa do pai, porque a cabeça representa a função pai, né? O coração, essa parte, representa a função mãe, e eu levo a mãe para a cabeça, ou seja, gerando excesso ou escassez, que é um nível profundo de preocupação, por exemplo, né? Dentro desse processo maior. Uhum. E o pai está excluído, gera um vazio muito grande, né? São pessoas que têm um vazio profundo, de sensação de vazio, sensação de que está faltando algo, sensação de que nada é suficiente. São pessoas que têm um nível emocional de estabilidade muito grande. Hã? Não, não, é só para o pessoal apertar no coração ali. Ah, tá. Então, Coraçãozinho, ó. então é, a, a Claudine está escrevendo as coisinhas difíceis, perdoar as memórias da escassez da mamãe. É verdade. Então, esse movimento vai estabelecendo uma inversão sistêmica, ou seja, a energia ela sobe. Por exemplo, a hipertensão, o sangue que representa as emoções da mãe sobe para o alto, né? E aí gera um processo de pressão na caixa craniana. Então, se eu tenho, por exemplo, enxaqueca na parte parietal do cérebro, lateral do cérebro, eu tenho uma enxaqueca que está relacionada à dificuldade de tomar decisões, porque aqui passa o meridiano da vesícula biliar. Se é no topo da cabeça, é por raiva, contida ou expressa, porque passa o meridiano do fígado. Atrás, tem o meridiano da bexiga. Então, depender de onde é a sua dor de cabeça, ou seja, enxaqueca, e enxaqueca às vezes gera um nível de cronicidade, porque nas nossas pesquisas na UNEB, a gente estabeleceu um movimento de que a pessoa toma uma medicação que vai atacar o fígado, que o fígado vai atacar o estômago vai subir para a cabeça. Então, são dores de cabeça recidivas, né? Que vão acontecendo constantemente, e isso vai gerando um nível de adoecimento profundo. Então, se você quer diminuir a dor de cabeça, coloque a tua mãe no coração, traga o teu pai, a força do teu pai de volta para a cabeça e faça um processo de equilibrar esses dois sistemas, porque aí você nunca mais vai ter Uhum. enxaqueca nem dor de cabeça. Isso aí foi comprovado, tem um artigo escrito com isso, né? Foi comprovado cientificamente dessa possibilidade da gente desenvolver vários exercícios, sistêmicos para que as pessoas pudessem restabelecer o movimento de equilibrar esses sintomas, né? De enxaqueca. Uhum. Outra pergunta aqui. Sinusite e doenças pulmonares. As doenças pulmonares, elas têm uma conexão profunda com desequilíbrio entre dar e receber, né? Um desequilíbrio entre papai e mamãe, entre função pai e função mãe. As doenças pulmonares estão conectadas, geralmente, à segunda geração avós. Então, pulmão do lado direito ao masculino, pulmão do lado esquerdo ao feminino, né? E esse processo é interessante porque aquilo que não deu certo entre os pais, na relação com os avós, isso faz com que a criança na ponta do sistema, ou a pessoa que desenvolveu uma desarmonia pulmonar, vai estar conectado à tristeza daquela relação, ou seja, a dor daquela relação, e que vai gerar uma desarmonia
no órgão ou na víscera da pessoa, que vai gerar uma pneumonia ou uma broncopneumonia, ou seja lá o que for, né? O Uhum. coronavírus, por exemplo, ele começa atacando os alvéolos pulmonares. E, segundo a medicina germânica, os alvéolos pulmonares é o princípio do medo da sobrevivência, né? É o medo da sobrevivência. E na medicina chinesa, o medo essencialmente estão nos rins, estão nos rins. Mas tem uma correlação entre rins e alvéolos pulmonares na conexão com o pulmão, sim. Mas é legal porque a Uhum. bronquite é o princípio da cura da pneumonia, que também tem a ver com o princípio, segundo o Dr. Hammer, que é o princípio de ser visto, ou seja, da sobrevivência, da necessidade de ser reconhecido e ser visto dentro do seu lugar. É uma questão de mapeamento do lugar, ou seja, eu preciso ter, de fato, o meu lugar para estabelecer o processo de não desenvolver as doenças pulmonares. E boa parte das doenças alérgicas de pele, porque o pulmão ele é o órgão mais superficial da gente, e ele governa, segundo a medicina chinesa, as doenças de pele também. Então, muitas doenças de pele estão relacionadas ao pulmão, assim como o fígado também, ok? Uhum. E insônia. Tudo que é para dentro estabelece uma conexão com função mãe. Observe que a insônia acontece à noite. À noite tem uma simbologia com a função mãe. Ou seja, a insônia a pessoa que tem insônia fala a seguinte frase: querida mamãe, eu não confio em me entregar aos seus braços, eu não confio em me entregar a suas emoções. Então, a pessoa vai ter calor no coração, porque insônia pode ser gerada por calor no coração. Ou seja, coração tem a ver com euforia e tem a ver com o princípio da desconfiança, ok? Então, Hum. pode estar conectado a isso por vários outros motivos de insônia também. Mas, essencialmente, é porque eu E, não confio em me entregar aos braços da mamãe. e a pergunta é como trabalhar essa doença? O que fazer para diminuir ou tirar fora essa insônia? A gente não vai tirar nada, a gente vai compreender Para a entender. emoção que gera a doença, ou seja, gera o conflito. Quando eu compreendo isso, o que uma constelação aplicada à doença atua, onde atua? Né? Ela atua essencialmente na diminuição da emoção inconsciente geradora do sintoma e doença. Então, à medida que você vai estabelecendo uma constelação, você vai encontrando o seu lugar. E à medida que você vai encontrando o seu lugar, você vai assinando o carimbo de saúde na sua vida. Então, é um passo a passo que vai estabelecendo um movimento de melhora. Quando a gente fala em enxaqueca, a gente está falando em atividade física, em diminuição de fármacos, uma alimentação mais saudável, emoções mais saudáveis, a consciência do seu lugar, a consciência de que existe excesso de mãe. Então, tudo isso, juntamente, né, em Uhum, conjunto, vai estabelecer saúde na pessoa. Não é só fazer uma constelação, né? Existem vários aspectos que uhum, precisam ser pontuados e colocados em prática, mesmo porque uma constelação ela não substitui o seu médico, não substitui remédio, não substitui psicoterapeuta, não substitui nada. Ela é utilizada como recurso complementar terapêutico para que você uhum. possa estabelecer um movimento de melhora nas suas emoções. Viu, Luciano? Tudo isso que você está falando aqui será abordado no módulo de formação em constelação? Vai ser aprofundado isso? A gente tem um módulo, que é o módulo de saúde e doença, né? É o oitavo módulo Uhum, da nossa formação PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas. Esse módulo, inclusive, ele é aberto para quem quiser participar dele, apenas participar desse módulo. Ele vai falar especificamente, vai destrinchar as partes do corpo, órgãos e vísceras, e vamos fazer movimentos sistêmicos e constelações para que a gente possa compreender quando eu falo que uma doença starta na função pai ou função mãe e que ambos os sistemas têm uma correlação sintomática, né? Vocês vão compreender no corpo e na prática como é que funciona isso, né? Como é que se estabelece o movimento de uma doença, por que a gente adoece, de que forma que a gente gera esse nível de adoecimento, né? Então, uhum. esse é um movimento que precisa estar vivenciado no corpo para que a gente possa compreender de uma forma mais efetiva e mudar um padrão emocional
de uma forma mais efetiva também. Então, esse módulo, geralmente sou eu que dou. Eu adoro dar esse módulo, porque a gente vai falando e vai destrinchando todas essas possibilidades de adoecimento, né? Sejam eles emocionais, espirituais, físicos, porque já é a materialização de Uhum. uma emoção, uma doença no corpo, né? E isso vai desenvolvendo uma série de processos interessantes, porque olhar para sintomas e doenças é olhar para os sintomas e doenças gerados do seu afastamento com a sua criança, que conta uma história totalmente distorcida da história, né? Uhum. Então, tipo, nesse módulo, ao mesmo tempo que nós vamos entendendo essa teoria de como que funciona, a gente já vai vivenciando isso e fazendo um processo de autocura, né? Exatamente. Vivenciando e vendo prática e teoria simultaneamente. Exatamente. O curso ele tem uma metodologia que a gente criou que se chama 70-30, onde 70% da nossa carga horária geral, que é um curso 100% presencial, porque eu não acredito em cursos online de constelação. Eu vou repetir, sempre Uhum. que eu puder, eu vou repetir, eu não indico, eu não reconheço, eu não faço cursos online de constelação, porque constelação é algo que existe a necessidade do toque, do cheiro, do olhar, da presença, do calor, da sensação, da percepção, para que você possa, de fato, ressignificar algo no seu sistema. É uma irresponsabilidade, é um crime alguém oferecer um processo de constelações, formação de constelação online para as pessoas, porque já é difícil estabelecer um movimento de você estar no campo fenomenológico, estabelecendo uma prática. Imagina você que está do outro lado, ouvindo e fazendo somente você as práticas e exercícios. Então, assim, você está jogando seu dinheiro fora, você está jogando seu tempo fora, a pessoa está te enganando. Pode ser quem quer que seja, a não ser que seja um material informativo, teórico, onde você vai ter acesso apenas a um processo de informação para que você possa Uhum. pesquisar, estudar e seja lá o que for. Mas não indico nenhum tipo de formação à distância, EAD, de constelação. É algo que precisa ser presencial para que você possa, de fato, aprender através do fenômeno que você vai perceber no seu corpo uma mudança. Fora isso, você está perdendo o seu tempo e sua energia. Então, sinto muito se E você já eu, fez ou se você tem intenção de fazer. Não se escolhe um curso de formação pelo valor, porque, sabe aquela história de que eu tenho 20 anos desse humano e tenho boa parte das pessoas que ensinam no PSPI tem um nível de experiência e prática no campo das constelações muito grande. A gente investiu muito para que a gente possa oferecer o melhor da gente, né? Oferecer o melhor conteúdo, a melhor prática, a melhor percepção. Então, isso tem um valor a nível de experiência, ok? Porque tem muita gente que faz um cursinho de final de semana, ou 4, 5 módulos, já sai lançando uma formação. Isso é outra irresponsabilidade, é por isso que existe uma quantidade viu, muito grande Luciano? de alunos doentes, ok? Porque se você E a- não passa por um processo de autodesenvolvimento pessoal, você não consegue estabelecer um isso. movimento de vida. E até porque são trabalhos que são emocionais, né? Exige essa presença, essa conexão. Não é uma coisa que você vai lá e faz ou consome uma teoria, coloca na tua cabeça. Você pode até ensinar e explicar muito bonito. Agora, outra coisa é você viver, você chegar no nível de sentir aquilo que você está explicando. Eu compartilho dessa tua opinião. E maravilha. Existe, Fábio, Fábio, Temos talvez 15 existe um minutos. equívoco muito. Tá. Existe um Temos. equívoco muito Ah, grande. Existe um equívoco muito grande que as pessoas acham que também é um equívoco a forma como muita gente ensina a constelação, como algo muito fácil, né? É um equívoco muito grande achar que o Bert Helling, as constelações caíram assim na cabeça dele, né? Então, ou seja, caiu e ele fez. Não,
antes dele criar a constelação, essencialmente, já existia a constelação através de 3 senhoras alemãs que já faziam esse movimento, ele conhecia as constelações através dela. O que o Bert trouxe de novo foi as ordens do amor. Isso fez toda a diferença no trabalho, né? E o Bert passou por muitas escolas. O Bert não foi apenas um padre, ele passou pela análise transacional, psicanálise, filosofia, fenomenologia, terapia sistêmica familiar. Ele aprendeu muita coisa. Muita coisa ele estabeleceu como movimento de aprendizado, entende? Então, as pessoas acham que fazer constelação é algo assim. Não é assim. Tem um nível de responsabilidade que precisa ser colocado como fonte de intenção para que você possa, de fato, se tornar um bom profissional. E nós, do PSPI, temos essa intenção, que é fazer com que você se torne especialista da sua própria história e, por plus, ou seja, como benefício, você vai se tornar um bom profissional de constelação. Então, essa é a nossa intenção de formação para você. Então vamos ver, vamos ver. Eu já sei que você é top, Luciano, que é maravilhoso e que tudo isso que você falou, você vive e faz na prática. Uhum. E acredito que muitas pessoas que estão aqui já te conheçam também e que tem uma parte de pessoas que que querem ver você fazendo esse trabalho. Então, bora fazer nossa meditação, essa parte vivencial. Temos aí uns 5 ou 6 minutos. Você controla esse tempo, e aí sobrando uns 2 ou 3 minutos no final para me passar alguns avisos. Tá bom. Eu queria Beleza? que você me dá um toque assim de que já está finalizando. Eu estou vendo uma mensagem da Sara. Sara, constelação com o Luciano, eu cheguei aí no dia seguinte ao hospital. Às vezes acontece isso. Você foi parar no hospital por um sintoma de liberação, porque o corpo vai liberar uma energia que estava, de alguma forma, presa, né? E vai gerar uma hipertensão, uma fraqueza. Muita gente que faz constelação, a mãe passa mal. Isso é um campo de energia, de psicoemocional, energético muito profundo, que o corpo é uma usina hidrelétrica que libera muitas emoções, né? E isso vai, por ressonância em ondas de rádio, como se fosse ondas de rádio, vai parar, você não tem noção de vai parar isso. E, naturalmente, isso vai simplesmente para o corpo, e o corpo vai reagir de uma determinada forma qualquer, né? Então, eu vou pedir que você possa, nesse exato momento, parar de escrever, busque uma posição que seja confortável para você nesse exato momento, para que você possa, através da sua respiração profunda, você vai respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca de forma cíclica, constante e bem devagar. Você só vai ouvir a minha voz, e a cada vez que você ouvir a minha voz, você, através da respiração, você vai relaxar mais ainda profundamente e você vai conectar com a batida do seu coração agora e perceber o que a batida do seu coração te informa, né? O que emoções que está aparecendo na sua tela mental quando você respira pausadamente, ciclicamente, e gere a sua intenção no seu coração. E olhe apenas através da tua tela mental para o teu coração e perceba o que ele está informando a nível emocional para você agora. Você pode tocar com as suas mãos, se você quiser, no seu coração, e você vai passar uma mensagem para o seu coração agora. Então, respira profundamente. E fala para o seu coração: eu sinto muito por gerar Eu sinto excesso muito em você. por gerar excesso em você. Inspira e continua no seu coração e fala: eu sinto muito por gerar escassez em você. Eu sinto muito por gerar escassez em você. E tanto excesso como escassez E tanto excesso como escassez foi por amor cego. foi por amor cego. Você nasceu apenas para bater a vida por mim.
Você nasceu apenas para dar a vida para mim, apenas para mim. apenas para mim. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu retiro todos os excessos eu retiro todos os excessos e aquilo que gerou a escassez. e aquilo que gerou escassez. Você vai pegar com as suas mãos, simbolicamente, tudo aquilo que gerou excesso e escassez e vai visualizar a sua mãe bem na sua frente, grande, e vai devolver todas essas emoções que gerou excesso e escassez no seu coração para a tua mãe. Coloca nas mãos dela todo o excesso e escassez que gerou desarmonia, sintomas e doenças no seu coração. Inspira profundamente e devolve para ela todo esse sentimento que você carregou por ela no seu coração agora. E agora leve as suas mãos até a sua cabeça e fale: eu sinto muito por ter gerado excesso e escassez ao meu Eu cérebro. sinto muito por ter gerado excesso e escassez no meu cérebro. E agora eu digo: chega. E agora eu digo chega, Para que eu possa pensar apenas aquilo que é meu. eu posso pensar apenas aquilo que é meu. Eu devolvo todo o excesso e escassez Eu devolvo todo excesso e escassez. Visualiza o teu pai bem grande agora na tua frente, coloca nas mãos do teu pai todo o excesso e escassez que vem desse cérebro, dessa cabeça, e devolve para ele. Inspira profundamente e coloque a sua mão direita na cabeça e a sua mão esquerda no teu coração, para que você possa agora equilibrar esse pai e essa mãe dentro de você. E ao mesmo tempo, sinta o teu pai tocando no teu ombro direito e a tua mãe no teu ombro esquerdo, atrás de você. E à medida que você inspirar profundamente, inspire essencialmente a força que vem do teu pai e a força que vem da tua mãe e diga: com vocês e apenas com vocês eu tenho saúde. Com vocês e apenas com vocês eu tenho Eu tenho saúde. saúde. Inspire Eu profundamente. tenho saúde. E olhe agora para a sua criança interior, ou seja, para a sua criança que vai estar na sua frente. Inspire profundamente, pegue as suas mãos e agarre essa criança. E fala para essa criança: você é a única saúde que preciso. Você é a única saúde que eu preciso. E abraça essa criança, integra essa criança, sente o teu pai tocando no teu ombro direito, a tua mãe no teu ombro esquerdo, e abraça com amor essa criança, toma de volta essa história, estabelece a conexão com esse ser lindo que é você mesmo. Essa potencialidade só é possível quando você está conectado à criança, e quando você está conectado à criança, ela vai te trazer saúde, prosperidade, sucesso na vida. A história ela é e deve ser vista a partir dessa criança de um novo lugar, apenas quando você integra ela com amor e respeito. E você pode fazer esse exercício olhando para cada órgão e para cada parte do seu corpo que adoeceu e devolve esses sintomas e doenças para algo que veio antes de você. Porque se você está doente ou se você desenvolveu um sintoma, é porque uma parte sua está carregando, está absorvendo, sentindo, processando algo que veio antes de você, ok? É uma forma que o sistema tem de dar continuidade àquilo que ainda não foi visto, integrado. Então,
fica aqui a dica para que você possa conversar com os seus órgãos, conversar com o seu corpo, conversar com as suas emoções e devolver tudo aquilo que você sente que não faz bem para você. Ok? E é necessário esvaziar primeiro para que depois você possa preencher de algo que você vai tomar do teu pai e da tua mãe. Tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar hoje sobre saúde e doença, para que a gente possa estabelecer um princípio de se conectar com aquilo que é essencial, que é a nossa criança, ancorar os nossos pais e olhar para partes do corpo que adoeceram, que é só questão de intenção de reprogramar uma memória que foi e que gerou uma doença ou sintoma. Gratidão, Fábio, gratidão. Fantástico, A presença fantástico, de cada um Luciano. de vocês, já são 10 horas, né? 10 horas agora. Amanhã é dia de práticas de movimentos diversos, de criatividade. Amanhã também, 7 horas, tem a live comigo e com o Regi e com a Suzy, tá? Vai ser muito legal também sobre o equilíbrio entre dar e receber nas relações. Amanhã tem live aqui também? Amanhã tem live, amanhã com a Evelyn. Ah, que Com a legal. A Evelyn. Evelyn também vai O estar com a tema gente é também, maratona de Estudo da Transformação. exatamente. Amanhã o tema é eu e os relacionamentos. Então, finalizando a live, eu vou estar postando a foto, como sempre. E pô, muita gratidão, Luciano, por ter se disponibilizado em pleno domingo. Gratidão a todos que participaram. Muitas pessoas, fico muito feliz que estão se dedicando, acompanhando todo esse trabalho. Eu acredito que fechamos com chave de ouro essa primeira chave, fazendo essa integração entre nossa criança, nosso pai, nossa mãe. Foi fantástico. Eu confesso que no início da live eu estava sentindo um pouco de dor de cabeça aqui no lado direito. Essa dor, ela sumiu, ela desapareceu. Tô bem feliz por isso. E mais uma vez te agradecer. Foi Gratidão. mais uma vez, você foi maestral, como sempre. E claro que a gente já fez vários trabalhos juntos, isso é um tema para trabalhar um final de semana todo, né? E nós Com conseguimos certeza. aqui ter uma abordagem, eu diria que profunda de alguns aspectos. E uma hora. Luciano, gratidão. Desejo um excelente restinho de domingo a todos. E amanhã nos encontramos às 19 horas no Instituto Luciano Alves e às 21 horas e 6 minutos aqui pelo Cerescense. Gratidão. Tem uma frase que eu quero finalizar, se der tempo. As doenças nos acordam para as coisas boas que não percebemos, ok? Então, as doenças nos acordam para as coisas boas que não percebemos. Fica a dica, tá? Um beijo grande, gente linda, abraços luminosos e gratidão, Fábio, gratidão, gente linda, por acompanhar a gente. Gratidão. E por tocar e por deixar sua mensagem, sua pergunta. Às vezes não dá tempo de responder tudo, é assim mesmo, tá? Mas um beijo no coração de vocês e até breve. E estou louco para encontrá-los pessoalmente, para um abraço, para nos tocarmos, tá bom? Até breve, se Deus quiser. Só um pouquinho, Luciano. A frase é: as doenças nos acordam para as coisas boas que não percebemos. Para as coisas boas que não percebemos. Fantástico. Tchau. Valeu.